Nossa equipe segue para Jericó. A cidade onde viveu Raabe está localizada na região da Cisjordânia, a poucos quilômetros do Rio Jordão. Jericó é um oásis. Tem água, as melhores frutas da região crescem em Jericó. Ali é um lugar verde, numa área desértica. Então, a cidade certamente seria altamente cobiçável, né? E então dá para a gente entender por que que a cidade se organiza dessa maneira, por que que ela é considerada a cidade mais antiga da Terra, né? Com aproximadamente entre 10 e 11 mil anos de existência confirmados do ponto de vista arqueológico. Raabe tinha a casa dela na muralha. Por quê? Porque se tivesse um ataque, as primeiras pessoas atingidas seriam aquelas que viviam ao redor do muro. E quem estava lá? Pessoas que não tinham importância para a sociedade. Aqueles que teriam que lutar para defender a cidade. Ou soldados ou prostitutas. Ou prostitutas, ou etc, etc. E é claro, a muralha é uma estrutura muito forte. Então não é só a muralha, também havia casas nessas muralhas. Então é claro, né, onde é que vai estar exatamente a casa real? Na muralha, certamente na muralha interna, na muralha mais protegida. Seguramente, Raabe não está numa condição elevada, né? Ela está na muralha externa, na muralha mais baixa e na muralha, vamos dizer, que é muito mais, assim, acessível, né? E muito menos defendida, né? Ela tinha 10 anos quando os judeus saíram do Egito. Eles vagaram pelo deserto 40 anos, não é? Então, quando eles chegaram a Jericó, ela já devia ter 50 anos. Com 10 anos, ela começou sua vida como prostituta. E quando os judeus atravessaram o Jordão, ela já sabia que o destino dos judeus era conquistar essa terra. Então, os espiões, aqueles que foram espiar a cidade antes da invasão, se abrigaram na casa dela, porque seria uma hospedagem, uma hospedaria. E até é curioso, né? Por que que os espias conseguem entrar e ninguém percebe? Muito certamente isso tem a ver com o fato dela ser prostituta. Então, o pessoal fala, mas aquele pessoal estranho chegou e eles foram lá na casa da mulher que a gente conhece. Mas por que Raabe abrigaria dois desconhecidos, inimigos do seu próprio povo? Raabe, que é uma meretriz, Raabe ouviu falar no que o Deus de Israel tinha feito. E segundo o texto, é somente por causa disso que ela se arrisca. Ela não tem nenhuma razão para confiar nesses estrangeiros, ela não conhece. Uma coisa muito interessante, ela reconhece Deus. Ela reconhece, a primeira coisa que ela fala, eu sei que o Deus de vocês é aquele Deus que tirou vocês do Egito. É o Deus que cuidou de vocês até aqui, é o Deus que vai até o fim por vocês. Então, eu quero fazer parte disso. Durante a primavera, acontecia a colheita de linho em Canaã. O linho era colocado para secar sobre o telhado das casas. Raabe esconde os espiões exatamente debaixo das canas de linho. E logo os hebreus se preparam para atacar. Ela vai trair o próprio povo e ela vai se considerar assim, eu faço parte disso, desse Deus bom, desse Deus que misericordioso, que tirou um povo inteiro do Egito. E ela vai lá e fala, vocês vão fugir por aqui. Inclusive, ela morava bem ali, rente ao muro da cidade, onde foi possível o pessoal pular o muro e fugir de lá. Para conquistar a terra prometida, o exército de Josué teria que eliminar antes os moradores de Jericó.
os cananeus. Os líderes de Jericó e o povo em geral, o que eles fizeram? Fecharam a cidade. Esse povo está vindo, vão invadir, vamos tentar segurar, mas eles já ouviram que é impossível. Então acho que tem lições maravilhosas aqui. Houve a oportunidade dela passar para o povo de Israel, dela seguir o Deus bíblico, né? Assim como os outros também tiveram. Só que os outros, entre aspas, né, não creram. Eu acredito que ela tenha questionado muito, falado, será? Onde está o Deus verdadeiro? Onde está aquele Deus que preenche a minha vida? Eu acredito que ela deve ter feito muito isso, até que um dia ela achou esse Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E aí ela falou, se apegou. Ela não deixou passar essa oportunidade. Ela falou, eu quero fazer parte. Então, isso eu acho que é o que Deus olhou com graça. O que teria acontecido se todos os habitantes de Jericó tivessem feito o mesmo? Crer, vamos dizer assim, no sentido de assentimento, todos eles creram. Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus libertou o povo de Israel lá do Egito, atravessaram o rio, atravessaram o mar. Todos eles sabiam disso. Mas faltou o quê? Passar para o lado desse Deus verdadeiro. Em troca do favor de encobrir os espiões, Raabe pede proteção. Ela amarra um cordão vermelho em sua janela para que eles possam identificá-la. E ela tem tanta certeza da vitória que Deus vai dar que ela diz, olha, vamos fazer um negócio, vocês têm que me prometer que eu e a minha família vão ser poupados. E aí vem a história do cordão, né, vermelho que é colocado lá. Raabe, uma mulher cananeia, decide ajudar os hebreus a dominar Jericó. São os primeiros passos para conquistar a terra prometida. Ajudar o inimigo pode parecer uma atitude intrigante, mas demonstra porque Raabe também foi uma heroína. Derrubar as muralhas de Jericó era o grande desafio para os hebreus. A maneira de se combater as cidades naquela época era sitiar as cidades. Cidades muradas, com muralhas altas, eram quase inacessíveis através das muralhas. No tempo de Jericó, eles sitiaram a cidade. Para quê? Para que não houvesse entrada de alimento, para que não houvesse entrada de água e tudo mais. Mas eles necessitavam que essas muralhas caíssem para que eles pudessem chegar à batalha final e conquistar Jericó. O texto bíblico diz, olha, confiem no que Deus diz, vocês vão dar voltas na cidade durante 7 dias e vão gritar, e na 7ª vez todo mundo grita junto. Então é importante destacar que as 7 voltas que a gente menciona tem a ver com o último dia, né, quando eles dão essas 7 voltas e a volta com o grito final. Antes, né, eles tinham dado as voltas anteriores, uma a cada dia, né? Então foram 6 dias, quando nós tivemos aí cada vez uma volta, até que finalmente no 7º a coisa se completa com as 7 voltas e o grito que derruba as muralhas. Vale a pena a gente observar que as muralhas de Jericó caem e a vitória dos israelitas ela é significativa. Aqui atrás está o que sobrou das muralhas de Jericó. Apesar de guardar a história do povo de Israel, hoje é um território que pertence à Palestina, um lugar que simboliza uma das maiores conquistas da Bíblia. Foi feita uma escavação, uma segunda escavação arqueológica na região de Jericó, na década de 50, 1950, por uma arqueóloga chamada Kathleen Kenyon. E essa arqueóloga, ela acabou descobrindo pedaços do muro, da muralha, que é a famosa muralha falada no livro de Josué, a muralha que foi destruída
pelo tocar das trombetas, né? E, de fato, algumas coisas são interessantes quando se investiga o sítio arqueológico de Jericó, porque o texto fala que foi colocado fogo sobre a cidade. E isso é evidenciado arqueologicamente. A cidade foi colocado fogo sobre ela e não existe nenhum pedaço de muro sobrando. Todo o muro está despedaçado, conforme o texto menciona. A atitude de Raabe é lembrada. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Muitas vezes ela é criticada também, porque aí ela é chamada de traidora. Sim, mas ela negou a sua própria cidade, seu próprio povo, e ela salvou realmente ali a sua família e a sua própria vida. Após a batalha de Jericó, Raabe passa a viver entre os israelitas. Ela era estrangeira, mas se converte a Deus e é acolhida para morar num acampamento hebreu. E é interessante, né, que quando a gente chega no Novo Testamento e vai abrir o começo de tudo, quem vai dar bom dia para a gente lá é Raabe. Ela aparece na genealogia de Jesus. E lá na genealogia ela é mencionada e aparece Raabe, que vai se casar com Salmão e vai fazer parte da genealogia do Messias, passando pela casa de Davi, de uma maneira extraordinária. E é extraordinário a gente perceber que alguém que não tinha mínima chance de ser nada num ambiente completamente sem conexão com o Deus verdadeiro, vai ser protagonista da história da redenção, sendo colocado até mesmo na genealogia do Messias Jesus. Uma coisa assim, muito impressionante o que Deus faz, né? Deus transforma coisa ruim em coisa boa a todo momento. A genealogia de Jesus é composta por pessoas que não importa a descendência de sangue, se eles são descendentes de Israel, se eles são descendentes de Abraão, mas o que importa é que são pessoas que são obedientes à palavra de Deus. O que nos torna parte da descendência de Deus não é, na verdade, sangue nem carne, mas é a aliança, a firmeza que nós temos na aliança que Deus faz conosco. Raabe foi contra as crenças de seu povo para ficar do lado de Deus. Uma heroína que será lembrada para sempre. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. A Raabe, ela não tem nada que a gente possa dizer assim, né, que mereça qualquer atenção especial. E, portanto, na história de Raabe, a gente vê que ninguém é difícil demais para Deus. Não há pessoa que a graça de Deus não possa transformar de uma maneira impressionante, fascinante, muito além do que a gente poderia imaginar. Raabe é considerada uma heroína da fé. Ela não era uma mulher de Israel, era cananeia. Deus escolhe uma pessoa de fora para ser introduzida na raiz, no centro da fé, e ela chega a fazer parte da genealogia de Jesus. Mas a verdade é que nós vemos que Deus pode transformar qualquer pessoa. Então, pessoas que passam a crer em Deus têm a sua vida transformada. E ela é chamada, ela está naquela lista lá de Hebreus capítulo 11, que nós chamamos de heróis da fé, e lá o autor de Hebreus está chamando de pessoas que, pela fé, realizaram coisas grandiosas. Ela está nesta lista, nesta seleção. Olha, com tantos personagens importantes no Antigo Testamento, ela foi destacada também como, então vamos dizer, uma heroína da fé, né? Por quê? Porque ela creu. Não importa quão sujo ou fraco você seja. Isso foi o que aconteceu a Raabe.
Não importa quão obscuro seja o seu passado, Deus pode mudar sua vida se você tem fé. Si tienes fe.